Política, na Jovem Pan. 7h35, 7h35. Vamos falar de política. Vamos atualizar o cenário em Santa Catarina. O Piara Bosque chegando ao vivo nesta terça-feira. Bom dia, Piara, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Tudo certo por aqui. Que bom. Piara, com a tendência aí de termos muitos candidatos ao governo apoiando o presidente Jair Bolsonaro, a disputa de quem é o mais próximo ao presidente também deve ser um enredo na caça aos votos aqui em Santa Catarina. Qual é a tua análise, hein? Até mais do que ser mais próximo, quem é mais bolsonarista que o Bolsonaro? A gente viu ontem a entrevista com o deputado estadual Kennedy Nunes, que é pré-candidato a senador, e em determinado momento a gente perguntou sobre a questão de existir um pré-candidato a senador, Jorge Seife, do Partido Liberal, que foi não só apoiado por Bolsonaro, como foi escolhido por Bolsonaro. Bolsonaro decidiu que essa vaga era do Jorge Seife, até impedindo o Jorginho Melo, pré-candidato a governador, de ter essa vaga para uma composição, para fazer uma aliança maior. Ele disse, não, eu quero o Seife. E aí, o Kennedy Nunes, que vinha construindo a sua candidatura para ser o candidato conservador, o candidato bolsonarista, ele acabou ficando espremido nessa raia. O que ele falou ontem pra gente? Ele disse assim, mais do que tomar Guaraná com o presidente, ser alguém que tenha coragem de fazer o enfrentamento do Supremo lá em Brasília. Ele quer segurar a raia dele, né? A referência, no caso, é que Jorge Seife disse, quando foi escolhido, quando deu as primeiras entrevistas, que o presidente queria alguém tão leal no Senado que fosse alguém que tomasse tubaína com ele. Referência àquelas lives que o presidente faz, da qual participa várias vezes o Jorge Seife, e eles tomam lá aquele refrigerante que é popular no Nordeste, aquele Guaraná, não circula muito por aqui, mas o nome é bem conhecido. E o Kennedy Nunes, ele vai tentando se segurar na questão do discurso, da pauta. Ele tem feito usado muito bem até os programas de televisão para levar essa questão. E aí não é o Guaraná Jesus, é a tubaína mesmo, genericamente, todos eles, que engloba todos eles. Mas a questão é que é um discurso que deve rachar, e muita gente vai ficar nessa não é só Kennedy e Seife que vão ficar nessa narrativa. Nas candidaturas de deputado estadual e federal também vai ter muitos, especialmente deputado federal, quem é mais próximo de Bolsonaro, quem não é. Lá no sul do estado tem uma briga muito forte entre a Júlia Zanato e o Daniel Freitas, deputado federal, e a advogada bolsonarista, que ficam disputando quem que é mais bolsonarista um com o outro. Aí Joinville até um pouco menos, o Coronel Armando tem esse papel de ser o deputado que é próximo de Bolsonaro, que tem uma relação, não tem uma disputa tão clara, mas muita gente vai tentar colar no discurso. Então, o próprio disputa pelo governo do estado, Jorginho Melo é o candidato do partido, mas Esperidião Amin é amigo de Bolsonaro há 30 anos e pediu ao presidente que não interfira na eleição catarinense. A gente vai ver, o que a gente vai descobrir na urna é se tem voto para todo mundo, se tem Bolsonaro para todo mundo. Acho que talvez divida um pouco os votos e ajude candidatos de outros segmentos, de outras searas. Não digo só a esquerda não, mas o próprio centro. Na briga pelo Senado, o ex-governador Raimundo Colombo é beneficiado diretamente por essa disputa entre quem é mais Bolsonaro, que ele circulou numa raia de político experiente ali no centro. No governo, o próprio Moisés e o Jean Loureiro também ocupam essa faixa de tentar ser, não, nem tanto para lá, nem tanto para cá, e podem se beneficiar dessa disputa entre os bolsonaristas para ver quem é mais bolsonarista. É o que a gente vai ter que acompanhar de perto para ver o que funciona, o que não funciona, Fernando. O Piara, e a pergunta que não quer calar, viu? Alguma novidade na frente esquerda ou ainda não? Tem uma novidade interessantíssima, porque pode estar nascendo uma candidatura nova, como se a gente não tivesse muitas, mas no final de semana avançaram muito as conversas para o senador Dário Berger concorrer à reeleição na frente de esquerda. Ele que pleiteia e tem pleiteado com bastante insistência para ser o candidato a governador, mas os partidos aqui em Santa Catarina, dos 8 partidos da frente de esquerda, 7 estavam fechados com Décio Lima. E aí, uma conversa que envolveu a Nacional, houve um apelo para o Dário concorrer ao Senado, disputar a reeleição e se Lula vencer a presidência, ser senador da sua base. E o Dário teria aceito.
E só que isso pegou mal no PDT. O PDT quer ter candidato a senador na frente de esquerda porque quer ter liberdade para fazer campanha para o Ciro Gomes, para fazer o palanque duplo, Lula e Ciro Gomes. Foi o que convenceu o PDT a estar nessa frente. E aí querem convencer o PDT a ser vice de Décio Lima, com Jorge Boeira, deputado federal lá do sul do estado. Isso encaixaria a frente, mas deixaria o PDT menos visível na chapa e com menos liberdade para fazer pedir voto para o Ciro e ficar escondido atrás do Décio. Com isso, o PDT começou a se animar a ser candidato. E o Boeira foi consultado sobre se toparia quando ser candidato a governador. E esse era o plano dele desde que ele estava lá no Progressistas ano passado. Namorou com o PSB e acabou se filiando no PDT para ser candidato a governador. Tá topando. Então, se a frente esquerda vai equacionando a questão Dário ou Décio, com Dário ao governo e Décio ao Senado, com Décio ao governo, desculpe, e Dário ao Senado, provavelmente com Merizio de vice, o PDT pode acabar indo fazer uma candidatura sua, uma nova candidatura. Vamos ver se vai conseguir alguma aliança ou se vai ser chapa pura, mas vai nascer uma candidatura não só do PDT, mas um palanque exclusivamente para o Ciro Gomes em Santa Catarina, que até agora não tem muita... a votação do Ciro aqui em Santa Catarina costuma ser abaixo da média nacional, mas com candidatura própria faz alguma diferença. A cada 24 horas uma novidade no cenário político em Santa Catarina, né? Piara, obrigado. Amanhã a gente conversa mais aqui no Jornal da Manhã. Até amanhã, Marcos. Até amanhã, Fernando. Um abraço. Até amanhã.